Opa, beleza? Quem acompanhou o vídeo passado do Mustang viu todo aqueles cortes que eu fiz ali na parte traseira dele para poder caber esse gabarito aqui. Agora eu fiz do lado direito, do lado do carona, todos os cortes exatamente iguais que eu fiz lá do lado do motorista. Então já encaixei o gabarito ali bonitinho e tal. Eu estava já pensando qual seria o meu próximo passo no carro. Eu estava até pensando em já começar a colocar o teto de volta, né? Eis que então o dono do carro, o Rafael, pediu para mim dar uma ajeitada na tampa traseira do porta-malas, que ele vai precisar fazer um molde de fibra, porque a tampa desse carro traseira vai ser de fibra e ele não está encontrando pronta para esse modelo de Mustang, o hardtop, né? Ele só encontra a tampa do fastback. E como ele não está conseguindo a tampa do hardtop, a tampa traseira, eu vou pegar a tampa original desse carro que está bem ruim. Eu vou tentar dar uma ajeitada nela, tentar fazer um chapeamento ali mais ou menos, uma coisa rápida, com uma chapa velha que eu tenho aqui para não desperdiçar a chapa nova. Vou dar o acabamento com massa para outra pessoa fazer a tampa de fibra. Então eu vou dar uma ajeitada na tampa original desse carro, tá ruim, para poder fazer o molde de uma tampa de fibra, porque esse carro vai ter a frente todinha de fibra, as portas de fibra e a tampa traseira de fibra também. Beleza? Então vai acompanhando o serviço. Então, por incrível que pareça, isso aqui é a tampa original desse carro. É a tampa do porta-malas original desse carro. Só não me perguntem o que foi que aconteceu, porque eu não faço ideia. Ela deve ter ido para uma guerra, alguma coisa assim. Dá para ver que tem fibra, né? Esses pedacinhos de fibra aqui. Dá para ver que ela foi martelada. Dá para ver que ela foi furada. Dá para ver que foi feito uns remendos muito porco aqui por dentro. Não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu vou ter que tentar recuperar, pelo menos aqui, ó, da metade para cá, eu vou tentar recuperar essa tampa para uma firma que é especializada em fazer peças de fibra de vidro para carros, principalmente carros de corrida, de arrancada, só que eles não têm essa tampa aqui em estoque. Eles não têm o molde dessa tampa. Como eu falei, esse aqui é um Mustang hardtop, né? A traseirinha dele é quadradinha. Não é o fastback, que é aquela traseira longa assim, né? Então essa tampa eles não têm. Então eu vou ter que dar uma ajeitada nessa tampa para eles poderem tirar o molde dela. Eu vou fazer de um jeito não muito profissional, mas não tem problema. É só para tirar o molde, desde que a carinha dela fique bonita, não tem problema de como que vai ficar por baixo, porque essa tampa ela não vai ser usada, ela vai ser, não vai para nenhum carro, ela só vai ser usada para tirar o molde. Tem aqui esse pedaço de chapa. Ele nunca foi usado, mas ele ficou tanto tempo guardado que enferrujou. Criou essa ferrugem superficial. E é com ela mesmo que eu vou fazer isso. Não é uma, como eu falei, não vai ser uma tampa de uso, vai ser só um molde. Então, vou usar essa chapa velha aqui mesmo para poder fazer a correção daquela tampa. Vou passar a lixadeira, tirar um pouco dessa ferrugem, deixar ela um pouco mais lisa, né, para poder entrar com ela ali na roda inglesa. Eu já tirei agora aqui um pouco daquela ferrugem superficial que tinha. Óbvio que já deu uma machucada na chapa, né? Ferrugem é complicado. Já cortei a chapa já mais ou menos no tamanho que ela vai ficar. E agora é começar a trabalhar com a roda inglesa para poder dar os ângulos que ela precisa. Bom, vamos lá. Essa daqui é a tal da roda inglesa. Essa ferramenta aqui, ela faz o quê? Ela muda o formato da chapa através da pressão. Tanto ela apertar a chapa, as moléculas da chapa, do aço, ela tem o poder de mudar o formato da chapa. Que ela vai expandindo, né? Ali onde ela vai apertando a chapa, essa parte ela vai crescendo, ela vai expandindo. Então, dependendo da técnica que você usa, você consegue tanto fazer um boleado, tipo um tanque de moto, vamos dizer assim, paralama arredondado, como você também consegue fazer uma curva numa chapa, deixar ela no raio dela, da chapa você consegue dar um formato arredondado. São essas duas técnicas que eu vou usar agora para poder dar uma consertada naquela tampa. Uma delas eu vou usar essa roda de baixo aqui um pouco mais plana, tá? E na outra técnica eu vou usar essa outra roda aqui, ó, que ela é um pouco mais, ela tem um pouco mais de raio aqui, ó, ela é mais arredondada aqui. A de cima é sempre reta. Essa maior aqui ela é sempre reta e aí as de baixo elas são sempre menores, né? E existem várias formas de curva, desde totalmente reta até completamente fechada, quase um tubo assim. Eu tenho só essas duas e é com essas duas aqui que eu vou me virar para fazer a tampa lá do Mustang. E como que essas duas rodas apertam a chapa? Existe aqui, ó, uma regulagem, você vai rodando aqui, ó, tá vendo que vai ficando mais longe
e mais perto. Então tem como você regular a pressão que ela vai dar na chapa. Você regula aqui, ó, entendeu? Você coloca a chapa aqui, aí você regula a pressão. Você começa com uma pressão menor, depois você vai aumentando a pressão, até você conseguir expandir o tanto que você precisa para formatar a chapa. O importante é que essas rodas, cilindros aqui, sejam sempre pesados e maciços. Eles têm que ter muito peso e eles têm que girar perfeitamente. Tem que ter rolamento aqui para o giro ser livre e não pode ser nem um pouquinho fora do eixo. Tem que rodar perfeitamente. Então esse é um dos cuidados que você tem que fazer quando você for fabricar a sua roda inglesa ou comprar uma roda inglesa de alguém. Esses são os cuidados. Ela tem que ser completamente, o giro dela tem que ser perfeito. Essa ferramenta aqui eu ganhei de um grande amigo meu, do Rogério Pichico. Ele praticamente me deu essa ferramenta, apesar de eu não ser um expert, eu não tenho muita prática com ela, mas o pouco que eu já usei já me ajudou muito. E eu confesso para vocês que essa tampa agora do Mustang vai ser a maior peça que eu já fabriquei com essa ferramenta aqui. Eu sempre fiz coisas pequenininhas e agora essa tampa vai ser uma peça grande que eu vou fabricar aqui com a roda inglesa. Eu tenho que começar aqui primeiro, tentar expandir da chapa. Eu preciso expandir esse meio aqui, ó. Primeiro, a tampa ela é um pouquinho só boleada. Ela começa aqui, ela sobe, depois ela desce. Então esse meio aqui da tampa, esse meio aqui, ele é um pouquinho a coisa mais expandido do que as beiradas. Então eu tenho que me concentrar nessa chapa, nessa parte aqui, ó. Eu tenho que pegar essa parte aqui e expandir ela para poder combinar com essa de cá. Parece que está ficando bom. Vou dar continuidade até chegar no ponto que eu quero. Olha, eu já estou cansado de brincar ali com a roda inglesa. Já faz um tempão que eu estou brigando ali com a chapa lá na roda para mim conseguir dar o formato que eu quero. Já consegui aqui a parte do meio. Essa parte aqui eu já consegui o que eu queria. Eu consegui deixar ela abaloada para cima. Vocês podem ver pelo metalon ali que eu coloquei como referência o espaço que está aqui e o espaço que está lá do outro lado lá. Então a parte do meio ali da tampa já deixei abaloado, né? Eu já dei o ângulo que eu queria. Aqui dos lados também, essa parte aqui, ó, também já consegui, que aí eu cresci esse pedacinho aqui, ó, e aí eu consegui dar essa curva dos dois lados também, já tá igual. Aqui é mais pra frente, aqui é uma outra técnica que eu vou usar. Eu preciso primeiro resolver esse pedaço aqui, ó, essa parte aqui. Eu tô tendo um problema aqui no meio tá ficando bicudo e alto, ali, ó, tá alto. Eu vou tentar uma técnica que eu já conheço faz um tempo, só que eu não tenho a ferramenta certa para fazer. O que é? O certo seria esquentar esse pedacinho aqui com maçarico e já com um pano molhado resfriar ele na hora. Você esquenta e resfria, esquenta e resfria. O que acontece? As moléculas do aço, elas contraem, elas vão contraindo, aí eu perco esse levante aqui, essa ponta aqui, né? Se eu for contraindo a chapa, ela vai encolhendo. Como eu não tenho maçarico, eu vou fazer com a lixadeira. Eu vou passar a lixadeira, esquentar um pouquinho, e aí depois eu venho e coloco o paninho molhado. Eu tenho que ir na manha porque a lixadeira ela desgasta a chapa, e eu não quero desgastar, eu só quero esquentar. Então eu vou pôr uma lixinha bem gasta que eu tenho aqui, uma flap bem gasta que eu tenho, para poder esquentar essa partezinha aqui, ó. Esquentando, esfriando, até perder esse calombo aqui no meio. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Bom, eu vou começar com disco de escova, porque esse aqui ele não desgasta a chapa. Vamos ver se ele consegue esquentar o tanto que eu preciso. Parece que está dando certo. Aqui, já baixou. Agora eu quero abaixar mais um pouco aqui, ó.
Eu fiz em 2 pedacinhos aqui, ó. Acredito que se eu fizer uns 5, 6 pedacinhos aqui, eu já vou conseguir que ela encoste todinha na tampa. Eu vou continuar fazendo aqui, sem precisar de filmar, porque eu preciso filmar tudo. Aí na hora que tiver tudo certinho aqui eu mostro pra vocês. Eu sabia que não ia ser tão fácil assim. Quando tava lá no carro, eu achei que já tava quase acertando aqui, né, o encaixe. Mas aí eu reparei que essa parte aqui, ó, tava alta lá no carro, tava bem alto aqui, ó. Quer ver? Vou soltar aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá vendo essa altura? Então, não pode. Aí na hora que eu tirei a tampa e coloquei ela pra cá, que eu prendi as duas beiradas, essa aqui e essa aqui, aí aconteceu isso. Levantou aqui e levantou lá do outro lado. Tá vendo, ó? Levantou ali, levantou aqui. Aqui no meio eu prendi com 2 parafusinhos. Aí agora eu vou fazer aquele mesmo serviço de esquentar e esfriar aqui e lá do outro lado. Aí eu posso cantar vitória. Eu tava cantando vitória antes da hora. Não tá dando certo. O calor que eu tô gerando com a lixadeira não tá sendo suficiente para poder encolher o que eu preciso. Tá encolhendo muito pouco e chega uma hora que para de encolher. Então eu vou, como eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu vou mudar mais uma vez a estratégia. Onde tá esses riscos aqui eu vou cortar, eu vou fazer esses 3 cortes aqui e do lado de lá também eu vou fazer esses cortezinhos. Porque aí eu fazendo o corte, eu diminuo a quantidade de material aqui, né? Eu tiro fora esse tanto aqui de material, de chapa. Aí eu consigo juntar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E ao mesmo tempo que eu vou cortar, que eu consigo juntar essa parte aqui, talvez eu parafuse aqui, eu não sei como é que eu vou fazer. Quando eu for dando os pontinhos de solda, eu vou aproveitando e vou passando o paninho molhado. Então eu aproveito a própria caloria da solda para tentar repuxar um pouquinho mais a chapa. E aí finalmente consegui matar esse espaço aqui, ó, espaço de um dedo, que não pode ter, tem que ficar juntinho, tem que ficar colado. Vamos tentar mais desse jeito agora. Aí, ó, se não vai por bem, vai por mal. Prendi tudo aqui com parafuso, então essa parte aqui tá presa na tampa original. Essa chapa que eu vou pôr tá presa na tampa. Eu vou fazer as soldas aqui, ó, nesses cortes que eu fiz aqui, para poder encolher um pouco essa chapa, que ela tava barriguda aqui, ela tava muito grande, então ela tava levantando. Os dois lados. Esse lado aqui tava mais dócil, então aí eu coloquei menos parafuso, não precisou colocar aqui. Aqui que tava, essa parte de trás aqui ainda continuava um pouco levantada, aí eu coloquei esses 4 parafusinhos aqui atrás também. Então agora vou ponteando aqui, ó, bem devagarzinho, eu nem vou chegar a fechar na solda. Eu só vou dar uns pontinhos, aí eu vou esfriando com o paninho, né, com água, eu vou esfriando para ajudar a encolher a chapa. Isso aqui, como eu já falei, né, essa tampa aqui ela vai ser um molde, então ela não precisa ficar linda, ela só precisa ficar no formato certo, porque ela vai ser um molde para depois fazer uma tampa de fibra. Então por isso que eu tô fazendo desse jeito aqui, porque é o jeito mais rápido. Senão eu ia ter que arrumar um maçarico para poder esquentar, para poder encolher, então assim vai ser mais rápido. Vamos que vamos. Mano, ficou perfeito. Olha isso. Ficou juntinho com a tampa. Perfeito, perfeito, perfeito. Fiz mais outros 2 cortes, um pouquinho mais de corte ali. Ficou da hora. Os 2 lados ficaram muito bons, olha lá. Os 2 lados ficaram muito bons. Eu só vou dar uma desbastadinha nessa solda. Eu não vou soldar mais que isso. Eu vou deixar só ponteado assim mesmo. Tá vendo? Só ponteadinho. Não forcei muito na solda também. E como vocês viram, né? Ia soldando e resfriando, soldando e resfriando. Não só os cortes ajudaram a diminuir a chapa, quanto o calor seguido do paninho molhado. Porque o calor da solda é muito maior do que o calor da lixadeira, né? Mas tá aí. Ficou show de bola. Não era esse o primeiro plano, mas o plano B deu certinho. Ficou legal. Bom, agora para poder fazer aquela dobra no final da tampa traseira, para fazer aquilo ali eu vou usar aqui a roda inglesa também, ela também tem essa função. Só que ela funciona um pouquinho diferente.
Em vez de pressionar a chapa para ela expandir, eu não posso mais pressionar, porque senão se ela expandir, aí a curva vai ficar com um raio, vai ficar com um desenho que eu não quero. Eu quero que a dobra seja reta, do mesmo jeito que ela começa de um lado da lanterna, ela vai até o outro lado da outra lanterna do carro traseiro. Ela não pode fazer isso aqui um arco, tem que ir reta. Então, para a chapa não delatar, para a chapa não crescer, ela não pode apertar a chapa. Então, como é que eu faço? Bom, primeiro eu já troquei a roldana. Eu troquei aquela que é mais retinha por uma que tem um pouco mais de curva, ela é mais ondulada. E na parte de cima, para não ficar duro, né, para não esmagar a chapa, eu vou passar bastante fita crepe. Aí ela fica macia e a chapa vai pegar o formato dessa roldana pequena aqui, que é bem curva. Aí eu consigo fazer aquela dobra no final da tampa como eu quero. E eu vou passar assim, ó. Eu achei que eu ia precisar de duas, mas eu acho que uma já resolve. Já ficou macio aqui, ó. Não sei, ficou mais ou menos uns 4 ou 5 milímetros aqui. Acho que eu vou passar um pouquinho mais. Quanto mais macio aqui ficar, mais bonita fica a curva na chapa, porque aí ela não marca a parte de cima, só marca a parte de baixo, que tem a curva. Então eu vou passar mais esse aqui, não vou filmar porque senão eu vou ficar um tempão aqui, mas eu vou colocar mais uma fita crepe aqui. Eu fiz umas riscas aqui na tampa para mim ter uma noção aonde vai ser a curva. Eu me baseei pela tampa e também me baseei aqui pelo carro. Então eu vou usar essas risquinhas aqui, ó, para mim poder me orientar lá na roda inglesa para não fazer, para a curva não ficar torta. Eu dei uma paradinha lá para poder vir aqui e conferir como é que tá ficando a curva. E tá ficando da hora. Ainda falta dobrar um pouco mais, tá vendo ali, ó? Tem que fazer esse desenho aqui, ó. Essa curva que tem que acompanhar. Então de pouquinho em pouquinho eu vou chegar nela. Eu não posso ir de uma vez, senão pode dar chabu. Então eu vou agora devagarzinho, eu vou dar um pouquinho mais de pressão agora na roda inglesa. E vocês viram como é que funciona? A parte de cima da roda inglesa macia e a parte de baixo bem arredondada. Aí consigo fazer curva sem a chapa crescer. Eu não quero que a chapa cresça, né? Porque quando a roda inglesa aperta, ela dilata a chapa, né? Ela aperta, ela esmaga as moléculas, aí a chapa expande. Eu não quero expandir, eu só quero curvar. Então eu tenho que deixar uma parte da roda macia e a outra parte dura para conseguir fazer a curva. Agora mais algumas passadas lá na roda e já era. Aí já mostro como é que vai ficar. Bom, agora que eu já consegui a curva que eu precisava aqui, ó, o abaulado aqui da parte de cima que eu fiz com a roda inglesa também, né? Tudo aqui foi feito com a roda inglesa. Agora que eu já estou nesse estágio aqui da chapa, qual que é o próximo passo agora? Tirar esse pedaço ruim aqui, ó, cortar tudo fora, para poder encaixar a chapa aqui e ver como é que está a medida. E depois que eu encaixar aqui, eu preciso também fazer o arremate aqui, um corte aqui assim, ó, que é o final da tampa. E no final dessa tampa, desse ano de Mustang, 67, 68, ele tem um relevo aqui no final, que eu vou fazer com aquela ferramenta que eu já usei nos vídeos passados para fazer o para-brisa do Buick. Mas não vai ser nesse vídeo, porque esse vídeo já está longo demais. Agradeço quem assistiu até aqui. E é isso. Aqui é a Madful Works, a oficina do Kiko. Tamo junto.